Amados, eu queria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas, no capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu quero fazer uma leitura, se você puder ficar em pé, só mais um instante. Lucas 1, a partir do verso de número 46. Lucas, capítulo 1, verso 46 até o verso 55, que tem como título o Cântico de Maria. E vamos fazer essa leitura, irmão, todos juntos, em uma só voz. Lucas 1, 46. E diz assim a palavra do Senhor, todos. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Amém. Santo Deus, te louvamos pela tua palavra que é bendita, tua palavra que é inspirada, tua palavra que vem do Senhor para a edificação e para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo, Senhor, e que possamos ser, agora nesse instante, ó Deus, compreender a tua palavra, entendê-la e aplicar a nossa vida. Ó Deus, assim como Maria foi tua serva, assim como Maria foi a mulher escolhida por ti para dar a luz ao Messias, ao Salvador. Ó Deus, nós nos alegramos com esse cântico Magnificar-te, o Deus magnífico de Maria, o Deus que se revelou a ela para que ela pudesse dar a luz ao seu filho. E a igreja, ao longo da história, tem estado exatamente aguardando a volta desse Salvador bendito que veio à terra, que veio até nós. Ó Deus, te louvamos pela vida dessa tua serva, da qual tu escolhesse para dar a luz ao teu filho, do qual, Senhor, nós louvamos o teu nome, pela tua graça bendita. Abençoa ao teu povo aqui, a tua igreja, as irmãs aqui como um todo. Ó Deus, te louvamos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos, podeis sentar. Esse texto aqui, o Cântico de Maria, é um cântico poético, é um cântico sacro, é um cântico que veio dos céus, para a edificação da igreja e do povo do Senhor. Hoje é o segundo domingo de fevereiro e a igreja presbiteriana, no seu calendário, e todas as igrejas presbiterianas do Brasil, hoje é comemorado o Dia da Mulher Presbiteriana. E queremos aproveitar essa ocasião para mostrar que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela mostra várias mulheres, servas benditas de Deus, assim como Maria, que foram instrumentos da graça do Senhor. Essas mulheres benditas de Deus, como os homens e todo o povo de Deus, eles sempre servem de exemplo para a edificação e para a glória do nome do Senhor. E eu quero compartilhar, irmão, exatamente nesse dia, mostrando rapidamente algumas mulheres, e depois eu queria me deter nesse cântico de Maria, que exalta ao Deus soberano, que a escolheu como serva humilde, temente, para dar a luz ao seu filho. E nós sabemos que o fruto do ventre de Maria não foi por concepção humana, mas por obra divina do Espírito Santo. Meus irmãos, então nós queremos aqui fazer rapidamente o relato de 5 dessas mulheres benditas de Deus, assim como ao longo da história, as mulheres santas, assim como Asaf,
que desde o século XX, de 1940, surgiu esse grupo de irmãs, essa sociedade auxiliadora da nossa igreja. Como em outras igrejas, existem vários grupos onde as mulheres, na caminhada do Evangelho, desde o Antigo Testamento como no Novo Testamento, essas mulheres sempre foram importantes na história da igreja, no desenvolvimento da igreja. E nós queremos aqui relatar algumas delas, assim como mostra em Gênesis, capítulo 11, capítulo 16, 17 e 21, a história de uma mulher chamada Sarai, que recebeu o nome de Sara. E essa mulher, nós observando os relatos bíblicos acerca dela, vemos que ela era um exemplo de esposa, de mulher e de serva de Deus. O registro delas acontece exatamente no capítulo 11, quando Deus a separou para ser esposa de Abrão, aquele que viera a ser chamado de Abraão, aquele do qual Deus teve uma aliança, que a partir dele muitas nações seriam levantadas. Essa é Sara. E Sara tinha um problema, ela era estéril. Assim como a esterilidade era uma maldição, era um opróbrio para o povo de Israel. Essas pessoas eram excluídas, essas pessoas eram ditas por muitos como malditas. Mas Sara, a sua esterilidade, assim como outros personagens, tinha um propósito. E nós vamos ver que, apesar dessa esterilidade, ela era uma mulher que era sinônimo de bênção, era sinônimo de uma varoa serva do Deus Altíssimo. O texto mostra, quando nós lemos o texto de Gênesis, em toda a sua plenitude, a história de Abraão, e vamos ver que esta mulher sempre esteve ao lado do seu esposo em todas as situações, em momentos de alegria, em momentos de tristeza, em momentos de vitórias e também em momentos de infortúnios. Ela acompanhou o seu marido, ela era um exemplo de mulher, de serva, de mulher temente a Deus. E Deus a abençoa, já na sua tenra idade, com o filho da promessa, Isaque, do qual a partir dele Deus mandou que Abraão olhasse as estrelas dos céus e dissesse: se você puder contar, assim será o povo que de ti sairá. E ele já de tenra idade, Abraão já aos 99 anos, e Sara beirando assim os 90 anos, o Senhor ainda concedeu que ela pudesse dar à luz um filho. E todas as mulheres que tinham esse opróbrio, irmãos, era uma bênção, uma dádiva de Deus, ainda na sua velhice, tendo recebido de Deus essa bênção. E temos também no livro de Juízes, no capítulo 4, a história de uma mulher, que Deus a levantou como profetiza, como juíza, a história de Débora. E essa mulher, as escrituras mostram que ela, além de ser profetisa e juíza, do qual Deus colocou para legislar e conduzir o povo de Israel, ela também era esposa, ela era mãe. E assim, Débora, ela tinha que conciliar a sua vida de profetisa, a sua vida de serva de Deus, de esposa, aquela que também cuidava e zelava do seu lar. Assim como as esposas, muitas vezes têm um desafio de uma vida profissional, de sua vida na caminhada, ao mesmo tempo que cuidar da família, cuidar do seu lar. Assim era Débora, essa mulher que tinha muitas responsabilidades, ela era sustentada pelo Senhor, o Senhor concedia sabedoria do alto para que ela conduzisse o seu povo na legislação, na condução e no temor do Senhor. Assim como Sara, Débora é uma mulher temente a Deus, que há o registro dessas servas do Senhor. E no livro de 1 Samuel há o registro também de mais uma mulher chamada Ana. E o sonho dessa mulher era um sonho simples e legítimo. Ela desejava, almejava diante de Deus e orava por ter um filho. Era o sonho de Ana. E nós sabemos que pelas escrituras essa mulher, ela era muitas vezes perseguida. Ela experimentava sofrimento da sua própria concubina, que sempre a entristecia, demonstrando o seu opróbrio por ser uma mulher estéril, por não gerar filhos para o seu esposo, Eucana. E aqui o texto mostra que essa mulher se derramava em prantos diante de Deus, orava ao Senhor, pedindo a Deus que lhe concedesse um filho. E Deus também, pela sua misericórdia e graça, ouve a oração dessa mulher temente, piedosa e humilde, que se prostra diante de Deus e clama a Deus pelo socorro. E Deus também lhe concede um filho. E Ana vem ser a mãe de um dos maiores profetas registrado no Antigo Testamento, o profeta Samuel. Assim como Sara deu a luz ao filho, do qual era o filho da aliança de Deus, Isaque, do qual Deus levantaria o seu povo. E nós também temos a história de Isabel,
apenas um capítulo das Escrituras, apenas alguns versículos relata a história dessa mulher. E ela é conhecida como a mãe de João Batista, aquele que foi o precursor, o último profeta a falar acerca da vinda do Messias. E Isabel, ela era casada com o seu marido Zacarias, que era sacerdote, e um dia em que também Isabel, a semelhança de Sara e a semelhança de Ana, ela também era estéril, ela também não gerou filhos, e também já era de idade avançada, tanto ela como seu marido. E diz o texto que o anjo Gabriel aparece para ela, para Isabel, e lhe diz que Deus lhe concedeu um filho, e que ela daria a luz a um dos maiores profetas que já houve nessa terra, do qual o Senhor Jesus disse que dos filhos de mulher não havia homem maior do que ele. E ela deu a luz a João Batista. Isabel, uma serva de Deus, humilde, temente ao Senhor. Essa mulher também, aos olhos de Deus, foi achada graça. E temos ainda um registro de mais uma mulher, do qual o texto que lemos, aqui também registrado no livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 26, a narrativa de Maria. Aquela que foi encontrada graça nos olhos de Deus, aquela do qual Deus separou para ser a mãe do Salvador. A mãe de Jesus, ela mãe na natureza humana, porque as nossas escrituras nos ensinam que Jesus e a doutrina bíblica, ele tinha duas naturezas, humana e divina. Mas ainda na natureza humana, o fruto que foi gerado no ventre de Maria era por obra do Espírito Santo. Não houve concepção marital. E o texto diz que essa Maria foi a mulher escolhida por Deus para ser mãe do Salvador. E ao saudá-la, o anjo Gabriel também chama de muito favorecida. Irmãos, essas mulheres citadas nas Escrituras, elas são bênçãos, elas foram mulheres como qualquer outra, mas dos quais elas eram tementes. Elas conheciam a Deus, elas entregavam o seu coração ao Senhor, elas seguiam os ensinos da lei do Senhor. E essas mulheres, irmãos, demonstravam fé. E a resposta de Maria, depois que o anjo a traz a saudação, dizendo que Deus a separou para esse propósito, o verso 38 diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Uma das características mais importantes da vida de Maria é o temor, é a humildade. E Maria foi essa mulher escolhida por Deus. Maria certamente era uma irmã aprovada por Deus. Maria sabia qual era o seu papel. Era uma serva do Senhor. E muito temos a aprender olhando para a vida de todas essas irmãs, de todas essas servas, como existem tantos outros personagens nas Escrituras, mostrando mulheres tementes, piedosas, que Deus as abençoou, que Deus concedeu graça às suas vidas, porque elas tão somente se prostravam diante do Senhor, porque elas reconheciam que havia um Deus único, poderoso e soberano. Assim como na vida de cada uma das irmãs aqui, na vida de todo o povo de Deus, ao longo da história, o que o Senhor espera encontrar em nós, somos homens e mulheres tementes, que consagrem suas vidas, que busquem a Deus em oração. Hoje pela manhã, falando na sala do catecúmenos, daqueles que estão dando os primeiros passos da fé, mostrando para os irmãos que são 3 princípios básicos e fundamentais na caminhada cristã, que é estar em comunhão com os santos na igreja. Nós não podemos trocar o dia do Senhor por quaisquer outras atividades. O dia do Senhor é um dia de consagração, de santificação, é um dia separado para o povo de Deus adorar ao Senhor. Nós não podemos trocar o dia do Senhor por quaisquer outras atividades. Devemos estar na casa do Senhor, juntamente com os santos, adorando e louvando ao Senhor. Então esse é o princípio básico. O outro é que nós não podemos nos desapegar das Escrituras. O salmista diz que devemos meditar de dia e de noite. O Salmo 119, que faz a maior apologia às Escrituras Sagradas, em cada versículo aponta a real necessidade de nos encontrar com Deus e com sua palavra, a revelação especial. E outro fator importante, depois da comunhão e da meditação da palavra, é estar em oração. É ter uma vida quebrantada, quedada-se aos pés de Deus. A igreja do Senhor, ao longo da caminhada, tem deixado esses pré-requisitos. Muita gente às vezes deixa de vir à igreja por quaisquer motivos.
E eu não posso deixar de congregar, eu não posso, porque esse é o mandamento do Senhor: guarda o dia de sábado para o santificar. O dia de Senhor, o sábado cristão, é o primeiro dia da semana onde nós devemos estar reunidos. Essas mulheres eram mulheres que conheciam a lei, conheciam Deus, andavam com Deus, eram tementes a Deus. Nós sabemos que a respeito de Maria há uma interpretação equivocada dos romanistas quando colocam Maria como redentora, como corredentora, como intercessora. Eles adoram Maria, mas Maria nunca teve esse papel nas Escrituras. Nós observamos aquilo do quanto ela mesma descreve da sua própria vida como serva humilde, que precisa da salvação do seu Deus. A interpretação equivocada é por parte de alguns, mas as Escrituras é clara em apontar ela como serva do Deus Altíssimo, assim como todos nós o somos. Porque Maria foi escolhida por Deus para dar cumprimento às profecias messiânicas acerca daquele que haveria de vir. Como disse o profeta Isaías há mais de 700 anos atrás, no capítulo 7, verso 14, que diz o profeta: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14 significa: o Deus que habitará convosco é o Deus conosco. Esse é Jesus, do qual Deus separou Maria para dar a luz ao Salvador. Essa mulher, de fato, era uma mulher bendita. Nós devemos louvar a Deus pela vida de Maria. Nós não adoramos, nem veneramos, nem colocamos ela no pedestal como se fosse digna de adoração. Mas ela foi uma serva alcançada pela graça de Deus, uma serva bendita de Deus que entregou a sua vida, a sua alma e anunciava: a salvação vem do Senhor. O anjo, ao visitar Maria, confirma que nela o plano do Salvador se cumpriria. Interessante observar que esse cântico de Maria é um dos primeiros dos 4 cânticos que nós vamos encontrar aqui mesmo no Evangelho de Lucas. Esse cântico de Maria é chamado de Magnificat, ou seja, o Deus glorioso de Maria, o Deus digno de glória e de louvor. É isso que nós encontramos na letra composta de seu coração, cheio, repleto da palavra de Deus. E também encontramos mais outros 3 cânticos aqui no livro de Lucas, no capítulo ainda 1, verso 68, o cântico de Zacarias, Benedictus, aquele que exalta a Deus. Zacarias, que foi esposo de Isabel, aquele que quando Maria se encontra com Isabel, ela declara: quem sou eu, digno de receber o meu Senhor, do qual João Batista, cheio do Espírito Santo, ele pula dentro do ventre de Isabel. E aí Zacarias entoa um cântico, porque esse Deus proferido desde os profetas havia sido visto. Ele foi gerado por obra do Espírito Santo. O cântico de Maria exalta Cristo, o cântico de Zacarias exalta Cristo, e os outros 2 cânticos é o cântico dos anjos registrado: eis entre os homens nasceu o Salvador, Jesus. Esse é o cântico dos anjos, chamado de Glória in excelsus, ou seja, temos o 3º cântico que exalta o nascimento do Salvador. E temos ainda o 4º cântico, que é o cântico de Simeão, homem piedoso, do qual ele era cheio do Espírito, e que Deus tinha falado para o seu coração que ele não morreria sem ver a salvação no Messias. E quando os pais levam seu filho, ele levanta os filhos e glorifica a Deus, porque ele viu a salvação do Senhor. Esse é o cântico Num Domitins, ou seja, o cântico daquele servo bendito que exalta o nome do Senhor. Meus irmãos, todos esses cânticos que nós encontramos no Evangelho de Lucas apontam para o Salvador que vira ao mundo. Ele veio ao mundo com o propósito de nos salvar. Nós já sabemos essa mensagem. E Maria exalta a Deus exatamente na estrutura de seu cântico, esse louvor do saltério. E nós vemos que esse conteúdo do cântico de Maria transborda da verdade messiânica, profética, do qual se completa. É interessante que esse canto de Maria mostra que esse aqui tem pelo menos 1, 2, 3 décadas do nascimento do Filho de Deus, que aos seus 30 anos ele começa o ministério. E a partir desse cântico aqui, são 3 décadas que surgirão da promessa que fora dada ao povo e que agora se concretiza. Porque esse Deus que se encarnou habitou entre nós.
Existe uma palavra do comentarista Warren Wiersbe, que ele diz que ela aguardou a palavra de Deus em seu coração, e ela transformou essa palavra em cântico. E quando nós lemos aqui o texto diz: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Esse é o cântico de Maria, que exalta a grandeza daquele que é o seu Salvador. Maria nunca se colocou como Deus, como divina, como aquela que merecia o louvor, mas ela aponta para Jesus. A minha alma engrandece, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque encontrou na sua serva mercê para que ela fosse aquela do qual Deus separou para dar a luz ao seu filho. Irmão, 3 verdades nós encontramos nesse cântico. A primeira delas é que Maria exalta a misericórdia de Deus. A segunda verdade que encontramos é que Maria também nesse cântico exalta a onipotência de Deus. Ela mostra que Deus é misericordioso, que Deus é onipotente, e também ela diz que Deus é fiel ao seu povo. A fidelidade de Deus para com o seu povo de Israel. Essas verdades nós encontramos nesse cântico, essa letra sacra que exalta e que adora e louva ao Senhor. Deus é misericordioso, Deus é o Deus todo-poderoso e Deus é o Deus fiel para com o seu povo de Israel. O Israel de Deus, irmãos, não agora é mais uma nação, um povo específico, mas é todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. A salvação veio para o povo de Israel e para os gentios espalhados por toda a terra, que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então essa verdade que nós encontramos, é sobre isso que eu quero compartilhar. Maria, serva humilde e temente em Deus, ela demonstra que reconhece que Deus está no controle de toda a história do seu povo. Ao longo da nossa caminhada, nada foge do controle, do domínio, da soberania do nosso Deus. E ela exalta Deus. E essa verdade, irmãos, deve saltar aos nossos olhos. Porque alguns dizem, enquanto os romanos têm muito Maria e veneram muito Maria, os protestantes pouco falam acerca dessa mulher de Deus. E Maria, de fato, foi uma mulher aprovada por Deus. Maria está nos céus com o Senhor. Ela foi salva pela graça. Maria não nasceu sem pecado. Ela, como qualquer outro ser humano, foi concebida em pecado. Mas Deus a separou, Deus a santificou. Deus concedeu o poder do Divino Espírito para que dela fosse gerado o Salvador. E muitas verdades acerca de Maria, muitas vezes não são mencionadas, mas as Escrituras apontam para essa verdade acerca do Filho de Deus. Ela reconhece que Deus está no controle e engrandece a Deus por todos os seus atributos, mostrando as suas obras. E eu quero compartilhar rapidamente, irmãos, 3 pontos acerca dessa mensagem que nós vamos ler aqui do Cântico de Maria, exatamente aquilo que eu falei: o Deus misericordioso, o Deus onipotente e o Deus fiel para o seu povo. Então o tema que eu quero compartilhar, mostrando essa verdade, esse cântico Magnificat, o Deus magnífico de Maria é o nosso Deus. Esse Deus que nós encontramos aqui nas Escrituras, é o Deus que se revela ao seu povo através do tempo e da história, pela sua graça bendita. A graça especial de Deus está derramada sobre os eleitos, sobre aqueles que Deus escolheu desde a fundação do mundo. Essas coisas que transcendem a nossa compreensão. Esse Deus que nos ama apesar do que somos, apesar de nós. Ele é misericordioso, Ele enviou o seu Filho. E é isso que Maria canta. Veja o texto, eu quero que você preste atenção. Em primeiro lugar, o Salvador da minha vida. Maria, aquela mulher que carecia da graça. E diz aqui o verso 46 e o verso 47. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Irmãos, veja que verdade tão profunda encontramos. Já de início percebemos algo maravilhoso. Maria estava engrandecendo a Deus. Ela estava engrandecendo a Deus como seu Salvador. E é interessante perceber que todo aquele que diz que Deus é o seu Salvador, é porque nele se encontra a impossibilidade de chegar ao céu sem a intervenção divina.
Ela se coloca na condição de pecadora, a despeito dos romanistas dizerem que ela foi concebida sem pecado. Ela própria diz na sua condição de carente, precisando da graça de Deus. É exatamente isso que ela diz. E o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Se Ele é o Salvador dela, significa que ela precisa daquele que possa tirá-la da condição de morte. Porque o Salvador significa Ele nos perdoa dos nossos pecados. Ele já pagou o preço da nossa condenação. Porque o que nós receberíamos de Deus sem a intervenção de Cristo, sem a mediação do nosso Salvador, era o juízo e morte. Mas Jesus Cristo aplaca a ira de Deus, entregando a sua vida santa, porque só Cristo cumpriu e satisfez todas as demandas da lei. Ele foi fiel até a morte, e morte horrenda e maldita de cruz. Ele foi aquele que veio para salvar os pecadores. Ele foi aquele que veio nos libertar da ira vindoura. É por isso que Maria chama Deus de seu Salvador, porque só necessita de Salvador aquele que pecou. Ela reconhecia a sua fraqueza, a sua falibilidade. Ela não se colocava como Deus, ou como profeta, ou como aquele que foi levantado por Deus, senão para dar a luz ao Filho de Deus. Esse entendimento de que ela se havia como pecadora é exatamente claro quando nós observamos as suas próprias palavras. Interessante que no livro de Mateus, nos mostra lá no capítulo 1, verso 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aqui está falando de Maria. Aqui está falando daquela jovem que veio de Nazaré, aquela que não tinha sequer descrição de importância, de povo. Deus escolheu de Nazaré, e seria que de Nazaré poderia sair alguma coisa boa. E ali tinha Maria e José, ainda noiva, ainda sem ter tido o relacionamento conjugal. E o anjo do Senhor a separa e diz que dela nasceria o Salvador. E nós sabemos que o enredo de José, quando viu Maria grávida, e tentou separar-se dela, deixá-la secretamente porque era um homem piedoso, mas o anjo aparece para José e diz: olha, o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Meus irmãos, nós temos aqui uma mulher santa, separada por Deus por uma missão. Essa é aquela da qual reconhece que Deus é o Salvador da sua vida. Será que você reconhece Deus como o Salvador da sua vida? Será que você reconhece em seu Filho, Ele que lhe salvou dos pecados, Ele que conduz os seus passos? Porque se o Cristo que você crê e você professa não muda a sua vida, não muda os seus procedimentos, não muda a sua conduta, então esse Cristo que você crê não é o Cristo das Escrituras. Porque o Cristo, Ele tem que ser o seu Salvador, Ele é o seu Redentor. Ele tem que mudar a nossa vida, não externamente, a aparência ou a nossa linguagem, mas Ele muda o nosso coração, Ele muda o nosso pensamento. Assim como Paulo diz em Romanos: rogo-vos, orando a Deus para que os irmãos pudessem ser transformados pela renovação da mente. Isso é a ação do Espírito Santo, isso é um novo nascimento, isso é a regeneração que é exercida pelo poder do alto. E Maria confessa: Ele é o meu Salvador. Em segundo lugar, ela também diz, uma humilde serva. Maria continua dizendo no verso 48, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Ela agora se coloca como uma escrava do Senhor, porque ela diz serva, e o significado de servo na língua grega significa escravo, escravo de Cristo. E como já dizia Agostinho de Hipona, quanto mais escravo de Cristo sou, mais livre eu sou. Significa mais liberto dos rudimentos desse mundo. Ser servo de Cristo é seguir os seus passos, é me deleitar na sua verdade, é andar nos seus caminhos. Esse é o sentido da palavra traduzido por serva nesse texto. Maria se via como uma humilde serva, e isso foi o que Deus contemplou nela. Isso é o que Deus espera encontrar em mim e em você. Será que você se sente servo ou você se coloca como Senhor? Será que você consegue enxergar a sua limitação e fraqueza, e que eu e você não passamos de pó, e que, segundo o grande sábio pregador, ele diz que vaidade de vaidade
tudo é vaidade. E muitos de nós precisamos nos quebrantar diante de Deus, precisamos nos apresentar diante de Deus como servos. E tudo quanto fizermos ao Senhor, como diz Paulo em Coríntios 10, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, como servos, fazei tudo para a glória de Deus. Não procure para si glórias, honras ou louvores, aponte para o Senhor. Peça que Deus lhe encha da graça, porque essa mulher, ela foi encontrada como uma serva humilde. Ela tinha o entendimento que ela carecia da salvação, porque ela sabia que nada podia fazer sem a intervenção divina. Ela reconhecia ser pecadora. A despeito da doutrina romana que diz que ela não tinha pecados, as Escrituras apontam que não há ninguém na terra que não tivesse cometido pecado. E Isabel, a sua prima, havia afirmado ser Maria uma bem-aventurada, e ela agora assume que de fato a todas as gerações iria considerá-la como bem-aventurada. Isso não significa que ela trazia para si a prerrogativa, mas que ela apontava para a graça de Deus. Ela sabia exatamente que a causa de ser bem-aventurada era um mérito de Deus, através da sua graça em sua vida, por ter a separado para essa missão. O mérito dela ser bem-aventurada é do Senhor. Assim como o mérito da minha vida, da sua vida, se você hoje é uma pessoa melhor, se você foi alcançado pela graça, se você hoje tem um entendimento acerca do reino de Deus, acerca desse mundo diferente, é porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E é por isso que você aponta para Cristo, e é por isso que você olha para Cristo. Assim como Maria, ela era humilde, ela se colocava diante de Deus, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora as gerações me considerarão bem-aventurada, porque Deus me separou, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus santo. Deus não se compraz com a iniquidade, com a falsidade, com a mentira, com o engano, com o desamor. Deus espera encontrar um povo santo, que reconheça Ele como um Deus santo, puro, justo e digno de todo louvor. Nós precisamos estar na igreja do Senhor com o coração quebrantado, submisso, para que o Espírito Santo de Deus fale ao meu coração, para que a cada dia eu seja transformado. A igreja precisa estar orando para que Deus fale, para que Deus edifique, para que Deus fortaleça, para que Deus faça crescer, não apenas em espiritualidade, mas também em número. Mas é necessário que eu me coloque na brecha da oração, é necessário que eu tenha um espírito e um coração quebrantado e humilde como essa serva de Deus, que ela reconhece: o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Será que você de fato teme a Deus e se prostra e busca a sua face? Porque essa é a serva humilde do Senhor. E em último lugar, ela também mostra uma fiel que sabe a quem dar a glória, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Será que você reconhece que tudo na sua vida é uma dádiva da graça bendita de Deus? Que você tem que ser grato pelo alimento, pela casa, pela família, pelo trabalho, pelas conquistas? Porque tem muita gente que só coloca achando que por causa dos seus próprios méritos, por causa da sua capacidade intelectual, por causa da sua própria força, mas nada disso, irmãos, vem de nós, é fruto da graça bendita, da graça especial aos santos, aqueles que temem a Deus, porque aos seus, como diz o salmista no Salmo 127, Deus dá enquanto eles dormem, porque eles descansam no Senhor, porque eles temem ao Deus soberano, porque eles se humilham ante a face de Deus. Era bem-aventurada não por causa de quem ela era, mas por causa das grandes coisas que Deus estava fazendo na vida desta serva de Deus. Esse é o entendimento de Maria. É por essa razão que ela se coloca humildemente na condição de serva. E parece que muita gente tem dificuldade de entender que todos nós somos servos de Deus, que devemos estar sempre prontos a servir, a pregar o evangelho, a amar o meu próximo, a perdoar os irmãos.
a estender a mão. Ninguém chegará ao trono da graça sem passar pela prova da graça, sem passar pelo quebrantamento. Você pode ter muito tempo de igreja, você pode ser muito importante socialmente, eclesiasticamente entre os seus, mas se você não for um homem, uma mulher temente, quebrantado, submisso a Deus, você jamais receberá o passaporte dos céus. Porque Jesus dirá: apartai-vos, porque eu não vos conheço. Deus espera encontrar de fato, como Davi fez a oração do Salmo 51, quando ele foi achado em pecado, e quando o profeta diz: tu és este que pecaste contra Deus, e ele se quebranta diante do Senhor, e ele confessa seu pecado, e ele diz: Pai, Deus, não retira de mim o teu Santo Espírito, renova, reavivas em mim. Precisamos, irmãos, entender que a nossa vida diante de Deus é uma vida muito clara. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. O que nós temos oferecido a Deus em nossa vida? Porque Maria era uma serva de Deus, porque Maria adora a Deus, porque Maria entoa um cântico daquilo que ela tinha no seu coração como palavra de Deus. Ela sabia que toda a glória era do Senhor, e que mesmo com o privilégio e a bênção de ser a mãe do Salvador, ela entendia que ela continuava sendo apenas uma serva humilde de Deus. Independente da posição que você ocupe na sociedade ou na igreja, ou em qualquer outra área da vida, sempre se coloque como servo de Deus, como serva do Senhor. Sempre se quebrante diante de Deus, sempre suplique a Deus misericórdia e graça, porque Ele é fiel para com aqueles que o temem. Maria demonstra em seu canto que conhece muito bem o seu Senhor. Para ela, além de Salvador, Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É aquele que ele tem um controle e o domínio sobre toda a história da humanidade. Nada lhe foge do seu controle. Como disse Jó: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos e propósitos pode ser frustrado, porque Deus já decretou todas as coisas. Deus já separou você para a glória do seu nome. E diz Maria no verso 49, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E depois, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Entendendo quem ela é e diante da majestade de Deus, Maria só tem a engrandecer o Senhor e alegrar-se em seu Salvador. Qual é a alegria que você tem para compartilhar com Deus em sua caminhada? Porque muitas vezes temos visto lamentos e choros e reclamações. Será que nós temos motivo para engrandecer o nome do Senhor? Em detrimento às circunstâncias, às dificuldades e às lutas. Porque Jesus diz em Mateus 11, no mundo vocês terão muitos problemas, muitas lutas, muitas dificuldades. No mundo tereis aflições. Mas não desistam, não se desespere, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós precisamos, irmãos, entender que o nosso Senhor está conosco todos os dias. Maria exaltou o nome do Senhor porque a separou como a dádiva de dar a luz ao Salvador. Maria se colocava como serva humilde e quebrantada. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, porque Ele é o meu Salvador. Se Deus é o seu Salvador, você deve engrandecer a Deus, você deve louvar a Deus, você deve entoar cânticos espirituais, você deve se quedar diante do Senhor, você deve se alegrar na presença de Deus, você deve testemunhar que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo e que você é seu discípulo. E você deve dizer às pessoas: olha, me sigam meus passos, porque eu sigo os passos de Cristo. Eu quero concluir dizendo o que Maria, em seu cântico, louvando a Deus e adorando, ela diz: Deus é soberano na intervenção da história. Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus santo, Ele é o Deus misericordioso para todos aqueles que o temem. Ele os livra do mal. Ele demonstra, aqui Maria demonstra a profunda necessidade de Deus, chamando Deus do seu Salvador. Ela reconhece na humildade de ser serva de Deus. Ela não se coloca igual, ela não se coloca na posição de, mas ela se coloca na posição de escrava, de serva, de temente a Deus, e louva ao Senhor pela sua graça e pela sua grandeza. Ela sabe que o sentido da vida dela é glorificar a Deus e alegrar-se na sua presença. Nós precisamos, irmão, nos alegrar na presença de Deus. Nós precisamos ter motivos de louvar ao Senhor.
Nós não podemos chegar à igreja tão somente esperando que as coisas aconteçam tudo muito bem organizada. Mas eu, antes de sair de casa, eu devo estar falando com Deus, clamando a Deus pela sua misericórdia. Nós precisamos clamar para que essa igreja cresça na graça, no conhecimento, na fé e no amor. Nós não podemos botar a esperança no braço do homem, mas na ação do Deus soberano. E assim poderemos cantar com Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Meus irmãos, assim como essas mulheres de Deus, assim como Maria, assim como Ana, assim como Débora, assim como Sara, assim como tantos personagens da Escritura, não apenas as mulheres, como tantos homens de Deus, eles eram tementes, e essa é a marca distinta de todos aqueles que creem em Deus: temor ao Senhor. É assim que diz o livro de Provérbios, no seu primeiro capítulo, verso 7, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Só os loucos desprezam a Deus, mas você que conhece ao Senhor, você que conhece essa verdade revelada bendita, viva para a glória de Deus. Tudo quanto vier às suas mãos, louve a Deus, exalte ao Senhor, dê um testemunho de ser filho e filha do Deus Altíssimo. Amém?